Na manhã do dia 13 de outubro de 1884, o Papa Leão XIII, após celebrar a missa, assistia uma outra missa em ação de graças, como era o seu costume. De repente, ele ficou como que em êxtase e, mudando-se de cor, ficando pálido, ele se deteve por alguns minutos numa visão. Depois, levantou-se dali e se dirigiu ao seu escritório privado. Os seus assistentes vieram até ele, perguntando o que havia acontecido e se ele precisava de alguma coisa, mas ele simplesmente se recolheu em silêncio, com um semblante de preocupação. Meia hora depois, ele chama o secretário da Congregação dos Ritos e lhe entrega uma folha de papel que continha esta oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Papa mandou imprimir esta oração e enviar para todos os bispos do mundo, pedindo que ela fosse rezada em todos os lugares depois de cada Santa Missa. Durante a sua visão, Leão XIII tinha ouvido duas pessoas discutirem, uma com voz suave e outra com uma voz carregada de ódio. A voz que estava carregada com ódio dizia: "Eu posso destruir a tua igreja. Para isso só preciso de mais tempo e de mais poder." Enquanto que a voz suave respondeu: "Quanto tempo e quanto poder?" Respondeu a outra voz: "Preciso de pelo menos 75 a 100 anos e preciso muito mais poder." A outra voz respondeu: "Tu terás o tempo e o poder. Faz o que queres." Então, o Papa Leão XIII explicava esta visão dizendo: "Eu tive uma visão terrível do inferno. Uma legião de milhares de demônios que saíam do inferno e atacavam a igreja e ocupavam todo o mundo. Depois de algum tempo, São Miguel interveio e ele veio em socorro da igreja. Foi por isso, então, que o Papa Leão XIII compôs o exorcismo que nós vamos agora explicar. Ele queria que esse exorcismo fosse recitado por todos os fiéis para preservar a sociedade, as famílias e a igreja de forma especial desses ataques que os demônios estariam fazendo a partir daquele tempo contra a igreja de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós nos propomos a explicar aqui o texto do exorcismo que foi composto pelo Papa Leão XIII e que ele mesmo escreveu assim que ele teve aquela visão do inferno e que ele escutou aquela discussão entre Cristo e o diabo. Então, antes de nós entendermos esse exorcismo, nós temos que entender o contexto no qual ele foi escrito. Quer dizer que o Papa estava realmente preocupado e mesmo aterrorizado por aquilo que ele ouviu, uma vez que ele percebeu que Cristo estava dando a permissão
para que o demônio avançasse com todas as forças para destruir a igreja. Então é interessante a gente entender isso, porque normalmente nós não entendemos bem por que Deus dá permissão para o demônio de agir. Então esse é um ponto importante para nosso entendimento. Por que o inimigo tem liberdade de agir, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa família, seja na sociedade ou mesmo na igreja? Então esse é um mistério de Deus. Nós temos que entender de dois sentidos. O demônio, ele age pela permissão de Deus, por castigo. Então Deus permite isso para nos castigar, que nós merecemos, e também para nos provar. Então na lógica do castigo é por causa dos nossos pecados. Na lógica da provação é em vista de uma purificação que Deus quer atingir ali e de um grau maior que nós devemos atingir na nossa vida pessoal ou na própria vida da igreja como um todo. Uma vez que nós entendemos isso, nós vamos perceber por que Cristo permitiu ao demônio, naquela ocasião, em 1884, que o demônio tivesse mais poder e mais tempo para atacar a igreja. Então Cristo deu para ele 100 anos, e se nós formos calcular, depois de 100 anos dessa visão, nós estamos em 1984. 1984 é exatamente o título daquele livro escrito por George Orwell e é também considerada uma data que os iniciados nas sociedades secretas e aqueles também que são adeptos da nova era consideram como entrada do reino de Lúcifer. Então preste bem atenção nisso. Quer dizer que o demônio teve 100 anos para agir e para conquistar tudo que ele podia conquistar para iniciar o seu reino. E uma vez que ele inicia o seu reino a partir dessa data de 1984, ele vai, ainda no decorrer de mais 40 ou 50 anos, estabelecer e consolidar o seu reino na Terra, que é o que nós chamamos de nova ordem mundial. Interessante também observar que foi justamente em 1983 que se concluiu todo o processo de reforma, transformando a Igreja Católica numa nova igreja, na medida que o último passo desse processo era a edição de um novo Código de Direito Canônico, que foi feito em 1983. Então quer dizer que a partir daquela data, nós já tínhamos uma nova igreja, com uma nova doutrina, com uma nova liturgia, com uma nova lei canônica e, portanto, com uma nova disciplina. Então você veja aí que tudo isso faz sentido e que tudo isso tem realmente uma repercussão na nossa vida e na vida do mundo. E quando nós entramos no texto do exorcismo, nós vamos aqui perceber qual era a intenção do Papa Leão XIII ao publicar esse exorcismo que nós temos aqui. Então, de fato, ao ver que a igreja seria atacada por milhares de demônios que saíam do inferno para ocupar todas as posições, então ele viu que nós precisávamos rezar, não somente os padres, os bispos, mas todos os fiéis leigos, para que a igreja fosse livre desse poder de Satanás. Então a primeira coisa que a pessoa tem que saber para ela rezar esse exorcismo é que esse exorcismo é feito especialmente para libertar a igreja. Não é uma pessoa que está possessa. Quando uma pessoa está possessa, então vem o sacerdote com o ritual de exorcismo e reza o exorcismo sobre a pessoa, ordenando ao demônio que saia daquela pessoa. Entretanto, nesse exorcismo, nós ordenamos ao demônio que saia da igreja. Então, é preciso considerar
que a partir desse momento, de 1884, o Papa Leão XIII considera que o demônio já está dentro da igreja. E ele pede para todos os fiéis recitarem esse exorcismo, a fim de que cada um de nós, em forma de oração, possamos ajudar a igreja a se libertar dessa perturbação e desse poder que Satanás adquiriu dentro dela. E quando nós falamos de um poder de Satanás dentro da igreja, nós falamos também do poder que o demônio tem dentro das nossas famílias e da sociedade. Porque nas famílias e na sociedade cristã está presente a igreja de Cristo. E ali onde está presente a igreja de Cristo, está também a influência de Satanás para destruir a obra de Cristo. Então daí a importância de rezar o exorcismo, que começa com uma invocação a São Miguel Arcanjo. A primeira parte do exorcismo é um pedido, um clamor a São Miguel Arcanjo. E quando nós pedimos a São Miguel Arcanjo seu auxílio, nós estamos chamando todos os anjos que combatem pela salvação das almas. Então é preciso também entender que nem todos os anjos são anjos de combate. Muitos anjos são anjos contemplativos, são anjos do amor, são anjos que estão na presença de Deus, são anjos de conhecimento, mas os anjos que estão sendo comandados por São Miguel são anjos especialmente dedicados à guerra espiritual. E esses anjos terão mais força na medida em que nós estamos ajudando através da nossa oração. Então é preciso a gente entender toda essa lógica sobrenatural de uma verdadeira batalha espiritual que essa igreja militante que está sobre a terra tem que desempenhar contra as forças do inferno. É preciso também nós entendermos que desde o início do mundo existe essa guerra espiritual. Mas essa guerra espiritual se intensificou no decorrer da história, de tal maneira que nos nossos tempos ela adquiriu o mais alto grau. Então nós estamos no ponto mais intenso, no momento mais forte desta batalha, que é ali a batalha entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás. E para dizer de uma forma ainda mais clara, entre a igreja e o inferno. Então veja que no exorcismo nós vamos dizer gloriosíssimo príncipe da milícia celeste. Porque ele é o príncipe, ele é o principal, ele é o chefe. Deus o colocou como o chefe de todos esses exércitos celestes. Por quê? Porque São Miguel Arcanjo é um dos 7 que assistem na presença de Deus, como diz no Apocalipse. E ele foi o anjo que se levantou contra Lúcifer. Quando Lúcifer se propôs a fazer uma revolta contra Deus, São Miguel teve a iniciativa de dizer: quem como Deus? Como você pode querer se igualar a Deus? Como você pode querer, na sua soberba, se levantar contra o Deus que nos criou? Então foi a partir desse ato de humildade e de fidelidade que Deus o colocou como chefe de todos os exércitos. Na medida que aquele momento era o momento que começava o combate. Antes não existia o combate, porque existia uma harmonia. Mas quando começou aquele combate, Deus investiu São Miguel para que ele presidisse os exércitos a favor de Deus contra aqueles exércitos de anjos que estavam contra Deus. E nessa guerra espiritual, o que conta é a força do amor. Então, quanto mais amor a Deus nós temos, mais força nós temos também para lutar contra o diabo. Então, quer dizer que o nosso amor a Deus, ele cresce na medida em que nós sofremos, que nós enfrentamos dificuldades, que nós fazemos sacrifícios e que nós rezamos, ali através da nossa oração,
nós adquirimos força espiritual para combater o demônio. Então, por isso, nós pedimos também a São Miguel que ele nos defenda no combate e nesta luta, como diz em latim, colluctatione. Então, essa palavra quer dizer que é na luta que é nossa ao mesmo tempo. A luta não é somente dos anjos, é a nossa luta que os anjos têm que entrar junto. Porque eles lutam por nós. Eles lutam pela nossa igreja. Então, eles vão lutar contra os principados e potestades, quer dizer, contra aqueles anjos que se fortaleceram, e contra os dirigentes deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Quem são os dirigentes desse mundo de trevas? Aqui nós falamos dos que são verdadeiramente os chefes desse mundo tenebroso, que são aquelas pessoas que comandam todas essas guerras e revoluções e que comandam essa nova ordem mundial. São pessoas ocultas, nós não conhecemos, não são esses líderes mais famosos, mas são pessoas que ficam escondidas, comandando a mais alta hierarquia da sociedade e mesmo da atual Igreja Conciliar. Então, esses dirigentes desse mundo de trevas, que estão coligados diretamente com os demônios, são o objeto do nosso ataque. Então veja que em Daniel, capítulo 10, versículo 22, você lê exatamente isso. Que contra tais adversários não há ninguém que nos defenda a não ser São Miguel. Então é por isso que nós não podemos ter uma lógica protestante de achar que só existe um relacionamento entre nós e Deus. E desprezarmos o auxílio dos santos, que intercedem por nós, e desprezarmos o auxílio dos próprios anjos, que são colocados por Deus a nosso serviço. Então isso seria uma loucura, uma soberba, uma falta de entendimento completo. Porque nem no Antigo Testamento eles deixavam de invocar os anjos, como se lê aqui no livro de Daniel, capítulo 10. Então nós pedimos, vinde em socorro dos homens que Deus criou imortais e fez à imagem de sua natureza. E resgatou com grande preço da tirania do demônio. Quer dizer que nós, resgatados por Deus, temos necessidade ainda de sermos livres da tirania do demônio. Então eu me lembro, quando eu estudava num seminário, que as pessoas ali diziam, os próprios professores ensinavam, que quando Cristo morreu na cruz, ele já tinha amarrado Satanás. O demônio estava preso para sempre. Então nós não tínhamos mais necessidade de exorcismo, não tínhamos mais necessidade de nenhuma preocupação, porque os demônios já foram vencidos, já foram amarrados. Nós agora simplesmente temos que viver o amor, a fraternidade, a dimensão da luta, da guerra acabou. Então isso é o que nós chamamos de irenismo, que é uma das características da igreja moderna. Quer dizer, pensar que nós não enfrentamos um combate espiritual e que simplesmente nós temos que ser amigos de todos, porque os demônios não existem. E se existem, eles estão muito bem amarrados e eles não nos podem fazer mal nenhum. Então, por isso, vem aqui o exorcismo dizer, vinde em nosso socorro, porque nós fomos, de fato, resgatados por grande preço da tirania do demônio, mas, através do pecado, o ser humano ainda é presa do inimigo. E por isso ele ainda tem necessidade de que os sacramentos e os sacramentais, mesmo o exorcismo, sejam aplicados para que eles possam ser libertos desses demônios que estão tendo poder sobre eles. E os demônios têm poder sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, porque nós damos poder a Satanás através dos nossos pecados. Essa é a triste realidade. Então nós dizemos, combatei hoje com os exércitos dos anjos bons o combate do Senhor. Combate do Senhor. Assim como outrora lutastes contra Lúcifer, chefe do orgulho.
Então vai prestando atenção em cada palavra. Porque se você entende que Lúcifer é chefe do orgulho, você também entende que se você continua tendo orgulho, você não consegue vencer o demônio. O demônio encontra facilidade de te seduzir por causa do seu orgulho. Mas diz, contra os anjos apóstatas, eles não prevaleceram, nem foi mais encontrado lugar deles no céu. Mas foi expulso aquele grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que seduziu todo o orbe e foi lançado na terra e os seus anjos juntamente com ele. Então é interessante aqui a citação do Apocalipse 12 para mostrar que aquele mesmo Lúcifer, o grande dragão, a antiga serpente, que foi expulso do céu, porque eles estavam na companhia dos outros anjos, mas eles foram expulsos por causa da revolta deles, eles agora também têm que ser expulsos da igreja. Porque a igreja também é chamada de céu. A igreja é a comunhão com Deus. Então, o Apocalipse aqui é citado em verbo do passado, para dizer que ele foi expulso, não foi mais encontrado lugar deles no céu, mas isso tem que acontecer hoje, de uma forma renovada, no céu que nós temos aqui na terra, que é a própria igreja. Ou seja, o reino de Deus. Então eles têm que ser expulsos também desta igreja para que essa palavra seja atualizada e que esse combate seja definitivo. Então o antigo inimigo, homicida, ergueu-se com veemência. Homicida porque ele mata as pessoas na medida em que ele mata a fé das pessoas. Quando as pessoas perdem a fé, eles perdem o contato com Deus. Se perdem a comunhão com Deus, eles automaticamente vão morrendo. Porque a nossa vida vem de Deus. Então se ergueu com veemência, porque agora ele se levantou com muito mais fúria do que ele tinha antes, no começo dos tempos. E ele transfigurado em anjo de luz, porque hoje em dia ele se apresenta como uma coisa boa, as pessoas aceitam as doutrinas piores possíveis. Então eles aceitam o budismo, eles aceitam a nova era, eles aceitam o espiritismo, eles aceitam toda a forma de doutrina satânica e diabólica, porque o demônio está transfigurado em anjo de luz. E com toda a caterva de espíritos maus, ele circundou e invadiu toda a terra. Isso aqui não é uma figura, isso é a verdade. Ele circundou e invadiu toda a terra. Ele vai em volta de cada canto da terra, para nela destruir o nome de Deus e de seu Cristo e roubar as almas destinadas à coroa da glória eterna, a fim de fazê-las perder-se eternamente no inferno. Então quer dizer que essa é a realidade. Nós não estamos falando de figuras. Nós estamos vendo aqui, nesse exorcismo, o que está acontecendo hoje, mais de 100 anos depois desta visão de Leão XIII. E aqui ele vai dizer que o dragão maldito transvasou como um rio imundíssimo o veneno da sua iniquidade. Porque de fato diz no Apocalipse, capítulo 12, que o dragão vomitou contra a mulher um rio imundíssimo. E esse rio imundíssimo, ele vem com o veneno da sua iniquidade, trazendo toda forma de doutrinas falsas, toda forma de impureza, toda forma de maldade, de crime, de todos os vícios e de todos os erros. Tudo isso em forma de um rio, que é um rio que desemboca no rio puríssimo da igreja, e ali ele contamina as águas com essas águas podres, como se fosse um esgoto que desemboca ali no rio puríssimo da água da Igreja Católica. E ele veio em forma de homens depravados de mente e corruptos de coração. Então foram essas pessoas que se infiltraram na igreja. Presta bem atenção no que está dizendo aqui. Homens que são depravados na mente e são corruptos no coração. E incutiu-lhes o espírito de mentira, impiedade e blasfêmia. Então eles estão cheios dessa coisa, do espírito de mentir,
Eles falam a mentira ao invés de buscar a verdade, impiedade e blasfêmia. E seu hálito mortífero de luxúria e de todos os vícios e iniquidades. Quer dizer, tudo isso anda junto. O erro, a luxúria, a iniquidade. As hostes astuciosíssimas encheram de amargura a igreja. Então quer dizer que esses inimigos muito astutos, sabendo como trabalhar, eles foram enchendo a igreja dessa amargura e foram dominando a esposa imaculada do Cordeiro. Inebriaram-no com absinto e puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. Ali mesmo onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade para iluminar os povos. Então, onde que é constituída a sede do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade para iluminar os povos? Ali é que eles colocaram o trono das suas abominações e da sua impiedade. Então isso combina perfeitamente com aquilo que diz em La Salette: Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Isso é perfeitamente a mesma coisa que dizer: ali onde estava a sede do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade para iluminar os povos, ali é que eles colocaram o trono das suas abominações e da sua impiedade. Por quê? Porque era preciso que toda essa nova ordem mundial fosse autorizada por uma religião mundial. E essa religião mundial hoje tem a sua sede em Roma, onde era a sede do Beatíssimo Pedro, onde estava a cátedra da verdade. Agora eu quero saber se tem aí alguma pessoa que continua dizendo que em Roma, onde estavam os papas, existia heresia, existia sempre algum papa que dizia o erro, mas isso nunca aconteceu. É por isso que o Concílio Vaticano I diz que a sede do Beatíssimo Pedro, ou seja, aquela sé apostólica de Roma, sempre se manteve imaculada de toda sorte de erro e de heresia. Mas por que agora estão ali impostores que pregam o erro e a heresia diariamente? Porque ali onde estava a sede do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade para iluminar os povos, foi ali que eles colocaram o trono das suas abominações e da sua impiedade. Então você não pode dizer que no trono da abominação e da impiedade está sentado um verdadeiro Papa. Porque se você disser isso, você está querendo dizer que a Igreja Católica, ela é agora uma sede de abominações e de impiedade. Mas quando nós dizemos que Roma perdeu a fé, nós dizemos que ali naquele lugar se perdeu a fé. E ali se tornou um lugar de heresia, de abominação e de impiedade. Mas isso quer dizer também que a Igreja Católica foi substituída por uma outra igreja e que onde estava a sede do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade, agora já não está mais. Ou seja, ali a igreja foi eclipsada. E nesse lugar eles colocaram um trono de abominações, ou seja, de toda sorte de erros, autorizando a liberdade religiosa, autorizando a consideração de que todas as religiões são boas. E esse é o começo de todas as abominações. Porque a partir do momento que eles fizeram um concílio autorizando isso, os demônios ficaram livres para ocupar o mundo inteiro. Então as pessoas que dizem: o Concílio Vaticano II não foi ruim. O problema é que imediatamente após o concílio a sociedade entrou em crise e por isso mesmo que acabou se interpretando mal o concílio e tudo ficou em crise. Está errado. Ao contrário, foi justamente porque a Igreja Católica, que era o bastião da verdade para segurar o mundo do erro e da mentira, ela foi entregue nas mãos do inimigo. E a partir do momento que o inimigo colocou ali o seu trono de abominações, então os inimigos ficaram livres para colocar no mundo toda forma de revolução,
toda forma de imoralidade e mesmo de satanismo. De tal maneira que o exorcismo aqui está dizendo que, uma vez ferido o pastor, as ovelhas seriam dispersas. Então, com essa frase, nós podemos entender toda a crise da igreja. Se uma pessoa está com dificuldade de entender a crise da igreja, está achando que isso é uma coisa impossível de se entender, que é algo muito complicado, que a gente não sabe se ali está um papa ou se não está um papa, leia aqui o exorcismo feito pelo Papa Leão XIII. Esse é um texto do Magistério Infalível. Esse é um texto que ele colocou ali para ser rezado por todos os fiéis em todo o mundo para conter o que hoje nós estamos enfrentando. E não só as pessoas não obedeceram a isso, mas as pessoas fizeram questão de ignorar a grandeza dessa ameaça. Então, quando alguém te informa que vão entrar na sua casa e vão destruir tudo que você tem e que vão matar os seus filhos e as pessoas que estão vivendo na sua casa, você vai se proteger. Porque você sabe, você já foi informado que aquilo ia acontecer. Mas o Papa Leão XIII informou todo mundo que isso ia acontecer e ninguém se protegeu. Então você veja hoje as consequências. Agora veja, por isso que ele vai dizer, ferido o pastor, dispersassem as ovelhas. Porque o pastor é o Papa. E o Papa foi ferido, quer dizer, nós ficamos sem Papa. Ele caiu morto. Quer dizer, como diz ali no terceiro segredo de Fátima, ele ia à frente da igreja porque ele era o chefe da igreja. Ele é a cabeça visível da igreja na terra. Uma vez que esse pastor foi ferido, as ovelhas foram todas dispersas. Ou elas foram feridas juntas. Então é por isso que hoje você não consegue mais ter essa figura da igreja católica visível e organizada. E será impossível formar de novo a unidade da igreja enquanto nós não tivermos um Papa legítimo. Por quê? Porque nós perdemos o nosso pastor. E as ovelhas foram dispersas. Por isso que cada um segue ali um grupo, segue uma ideia, segue algum tipo de doutrina e tentam formar pequenas seitas para ver se eles conseguem sobreviver em algum tipo de religião. Mas a igreja católica mesmo, ninguém tem mais. Porque ferido o pastor, as ovelhas foram dispersas. Isso foi permitido por Deus. Isso aqui é o resultado final daquilo que Cristo falou. Olha, Satanás, você terá o tempo e terá o poder. Toma, faz o que você quiser. Ferido o pastor, as ovelhas foram dispersas, acabou. Agora é uma questão de tempo. Quando Deus restaurar tudo, tudo será restaurado. Enquanto Ele não vier restaurar tudo, as coisas estarão assim. Pastor ferido, ovelhas dispersas. Acabou. Então é interessante você considerar também por que em 1985 a Congregação da Doutrina da Fé proibiu que as pessoas rezassem esse exorcismo. Ou quando permitia, eles não o permitiam no texto completo, mas sempre cortavam essa parte que nós acabamos de ler. Porque justamente 1984 foi 100 anos depois dessa visão. Em 1985, quer dizer, no ano seguinte, nós já temos o plano totalmente cumprido. E a igreja estava ali tomada. De tal maneira que, se as pessoas recitavam esse exorcismo, elas começavam a ter consciência de que elas estavam numa igreja falsa. De que elas estavam realmente numa situação muito mais grave do que elas imaginavam. Então, por isso que a Congregação da Doutrina da Fé, em 1985, proibiu as pessoas de rezarem esse exorcismo. Porque eles tiveram o critério, uma vez que eles já estavam a serviço desta falsa igreja, de impedir que as pessoas compreendessem que lá onde estava a sede do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade para iluminar os povos, ali já estava colocado o trono de abominações e de impiedade que esta falsa igreja implantou. E foi por isso que justamente no ano de 1986, o ano seguinte dessa proibição, João Paulo II se reuniu com todas as religiões
fazendo o primeiro encontro interreligioso que foi realizado com a direção e o incentivo de uma pessoa que se apresentava como Papa. Então quer dizer que ali você pode dizer que nós estamos já entrando num processo consumado dessa nova religião mundial que hoje Bergoglio preside. Então aqui é importante a gente perceber cada etapa desse processo de abominação e de infiltração dos inimigos dentro da Igreja de Deus. Então veja que na encíclica Sapientia Christiana, o próprio Papa Leão XIII nos ensina que os cristãos católicos recebem da Igreja a sua regra de fé. Quer dizer que não são eles, individualmente, como os protestantes, que vão dizer, a fé católica é assim ou é assim. Não, ele recebe da Igreja a sua regra de fé. E eles sabem com certeza que quando eles obedecem à autoridade do Papa e se deixam guiar por ele, eles são sempre conduzidos à posse da verdade. Então, na encíclica Sapientia Christiana, o Papa Leão XIII nos ensina de uma forma muito clara que um católico, ele não ensina o Papa, ou não é ele que vai dizer quando que o Papa está errando ou quando que o Papa está fazendo algum dogma, alguma coisa boa. Não é assim. Mas ele recebe sempre do Papa e da Igreja a regra de fé e a verdade. É por isso, então, que em Roma estava a sede do Beatíssimo Pedro e a Cátedra da Verdade, ou seja, um lugar onde alguém se senta e ensina sempre ex cátedra, ou seja, daquela função de Papa, a verdade para iluminar os povos. Essa foi a igreja fundada por Jesus Cristo. E que o próprio Jesus Cristo rezou dizendo, Pedro, eu rezei, eu pedi ao Pai e eu alcancei essa graça de que você nunca ensine o erro. Isso foi uma coisa que Deus decretou. Então é aqui que nós temos que tomar cuidado de não imaginar que nós temos papas heréticos, mas onde cada um dos papas católicos verdadeiros ensinaram a verdadeira fé e nunca caíram em heresia em todos os tempos da história da igreja, agora se tornou um trono de abominações e de impiedade, mesmo que muitas vezes de forma disfarçada de catolicismo. Porque é claro que eles tinham que disfarçar um pouco para poder eles conseguirem todo o dinheiro, todo o poder e toda a estrutura dessa igreja. Foi isso que Satanás pediu a Cristo. Eu preciso de poder, eu preciso de estrutura, eu preciso de tudo na minha mão para governar. E Jesus falou, faz como quiser. Então aqui está bem claro. O exorcismo de Leão XIII mostra isso de uma forma muito clara. Então, falsos papas ocuparam a cátedra de Pedro a partir de João 23, que é um papa ilegítimo. E eles, então, foram estabelecendo esse trono de abominações. Até nós chegarmos em 1984, quando o demônio já tinha tomado o poder de tudo. E nós, então, chegamos hoje, quase 40 anos depois, com um estabelecimento completo daquilo que ele agora governa soberano, sem encontrar quase nenhuma resistência. Então, por isso nós pedimos a São Miguel, vinde, pois, general invictíssimo, e dai vitória ao povo de Deus contra as perversidades espirituais que rompem. Porque a Santa Igreja vos venera como seu guarda e protetor, e vos glorifica como defensor contra as potestades abomináveis da terra e do inferno. Então a Igreja tem essa veneração com São Miguel Arcanjo, porque ele já era o protetor do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Então, quando os judeus convertidos, juntamente com os pagãos, formaram a verdadeira Igreja de Deus, que é a Igreja Católica no Novo Testamento, a partir desse momento, São Miguel se torna, portanto, o protetor da Igreja Católica. Apresentai ao Altíssimo as nossas preces, a fim de que, sem tardar, o Senhor nos faça misericórdia e vós contenhais o dragão, a antiga serpente,
que é demônio e Satanás, e o lanceis encadeado no abismo, para que ele não mais seduza as nações. Então esse é o pedido que nós fazemos a São Miguel e que vai ser ouvido no momento em que Cristo restaurar a sua igreja. Depois de todo esse movimento do anticristo, nós vamos ver, sim, essa realidade em que o demônio não vai mais seduzir as nações. E ainda na continuação desse exorcismo, nós vamos dizer: não ouses mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano e perseguir a igreja de Deus. Atormentar e joirar como trigo os eleitos de Deus. Então é por isso que nós ordenamos a Satanás que ele saia da igreja e se afaste dos homens para que eles cheguem ao conhecimento da verdade. E nós também ordenamos, pela majestade de Cristo, o Verbo eterno de Deus feito carne, que edificou a sua igreja sobre a rocha firme e que decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, quando Cristo decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, ele quis dizer o seguinte, que o demônio pode dominar todas as estruturas. Ele pode dominar até as próprias pessoas da hierarquia, mas ele nunca vai, de forma legítima, dominar a igreja a ponto de ensinar um erro, como se a igreja pudesse se contaminar pelo erro. Porque mesmo que o demônio esteja dominando todas essas estruturas, ele não pode atingir a igreja ela mesma. Então, da mesma forma como na sua paixão, nosso Senhor Jesus Cristo foi todo ferido no seu corpo, mas os seus ossos não se quebraram. Então, isso é interessante, essa observação. Por que os ossos dele não se quebraram? Aí vem os padres da igreja, como por exemplo Santo Hilário, e explicam. Os ossos não se quebraram para mostrar que a igreja ela pode ser atacada e pode ser infiltrada por pessoas más ou pessoas heréticas. Mas a consistência dela na fé nunca vai se quebrar. Então isso aqui é o ponto fundamental. O corpo de Cristo, a igreja, hoje sofre a paixão como Cristo sofreu. E ela é ferida de todos os lados, ela é colocada no sepulcro, de certa forma até a gente perde a visibilidade da igreja quando você vê a igreja sepultada como Cristo foi sepultado. Mas no dia que ela ressuscitar, todos vão ver que ela sempre esteve ali e que ela continuou imaculada na fé, porque os seus ossos não foram quebrados, ou seja, a verdadeira igreja católica nunca vai ensinar o erro. Então é isso que significa dizer que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela, até a consumação dos séculos. Portanto, nós dizemos a Satanás: cessa de enganar as criaturas humanas e de lhes oferecer o veneno da perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja e de armar laços à sua liberdade. Então aqui é onde Leão XIII mostra bem que esse exorcismo é feito justamente para nós conseguirmos libertar a igreja católica. É a oração mais perfeita que nós podemos fazer nesses tempos para que a igreja seja liberta. Então veja que nós ordenamos a Satanás que ele dê lugar a Cristo e também dizemos, dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica. Então é como se eu dissesse a nova igreja conciliar bergoliana, que é autora de todos esses erros e abominações, que ela saia como um demônio que está ali infiltrado. E uma vez que ela seja expulsa, ela possa dar lugar novamente à igreja una, santa, católica e apostólica, com os seus ritos, com a sua tradição, com a sua doutrina, com a sua beleza, com a sua espiritualidade. Essa é que é a verdadeira igreja. E, portanto, ela tem que ser liberta daquela que a possuiu como um demônio que está lá dentro, um mau espírito que vem desta falsa igreja inspirada nos ideais revolucionários e nos ideais da maçonaria, que não passam de ideais luciferianos. Então nós concluímos essa explicação com essa passagem de Daniel capítulo 12, quando se diz que naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo.
Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então aqui é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E nesse tempo hoje se levantou Miguel, o arcanjo que nos defende contra Satanás. Portanto, entre os filhos desse povo serão salvos aqueles que se acharem inscritos no livro. Quer dizer que no meio de todas essas confusões, de todas essas mentiras, de todos esses enganos e tentações que o demônio está produzindo nesse mundo mergulhado em impureza, maldade e crime, nós ainda podemos ser salvos. Mas aqueles que se acharem inscritos no livro, quer dizer que Deus dá um privilégio especial para aqueles que buscam a verdade e a salvação. Quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto e conserva esse livro lacrado até o tempo final. Quer dizer que agora estão se manifestando os tempos que estavam previstos desde a época de Daniel. Mas ainda diz, muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seu conhecimento. Então quer dizer que se nós recorrermos a São Miguel Arcanjo, nós vamos ver que o nosso conhecimento vai aumentar e nós vamos ter uma visão clara de qual é o combate, onde estão os inimigos e qual deve ser realmente a nossa luta em favor da igreja e em favor da salvação das nossas almas. Então veja que é importante eu pedir isso, porque hoje em dia há muitas pessoas que dizem: ah, mas você não deve rezar o exorcismo de Leão XIII, porque isso aqui vai atiçar o demônio. Aí a pessoa começa a rezar esse exorcismo, aí o demônio que não estava fazendo nada começa a atacar, e aí você acaba ficando num estado pior. Então você veja que esse tipo de raciocínio não passa de pura superstição. Se eu tiver uma serpente aqui perto de mim, e eu deixar essa serpente quietinha, é claro que ela não vai me atacar. Mas se eu começar a cutucar ela para ela sair para fora, ela vai atacar. Então é uma coisa óbvia, que se você começa a rezar o exorcismo, você também tem que se preparar para o combate. Agora, é melhor eu atacar o demônio e ele ser expulso definitivamente da minha vida, do que eu deixar ele ali quietinho, a gente ficar em paz, ninguém ataca ninguém, a gente vive bem e depois da vida a gente se entende, né, para onde a gente vai. Quer dizer que isso não é um raciocínio coerente com uma pessoa que se dispõe a ser católico, batizado, ungido com o óleo do catecúmeno, quer dizer que é o óleo do combate para enfrentar o combate espiritual. Então a gente tem que atacar mesmo o demônio. Se ele vem para cima de nós, nós temos armas para combater. E se o demônio faz alguma coisa contra nós, lembre-se sempre que Deus está no comando de tudo. E é Deus que permite, às vezes, que a gente também sofra alguma coisa para a nossa própria purificação. Por isso, mais uma vez, eu estou convidando todas as pessoas a rezarem esse exorcismo de Leão XIII, que está disposto aí nessa descrição dessa nossa conferência. Inclusive, nós temos também um outro momento que nós gravamos, um vídeo que faz toda a oração desse exorcismo em latim e em português. Então as pessoas também podem acompanhar junto conosco a oração desse exorcismo. Agora, se você não puder rezar todos os dias, reze pelo menos na terça-feira, que é o dia especial dedicado a São Miguel Arcanjo. Então você pode se preparar para esse exorcismo fazendo alguma oração, ou fazendo alguma esmola, ou mesmo fazendo um jejum. Mas o importante é que você esteja ali, nesse momento, concentrado, de forma que você possa rezar e ajudar a expulsar o demônio da igreja e da sociedade. Porque através da oração de cada um, nós podemos vencer nesse combate espiritual e Deus está do nosso lado, juntamente com o arcanjo São Miguel e com todos os anjos de combate, para que nós não sejamos derrotados, vencidos e destruídos, mas que nós sejamos sim vitoriosos, em nome de Jesus Cristo, nosso único Deus e Salvador. Ele que é bendito, que vive e reina para sempre. Amém. Ante Michael Arcangeli, defende nos
nos in prelio contra nequitia et insidias diaboli est oppressi